Você já se perguntou o que significa despertar? Não estamos falando de uma iluminação mágica, nem de encontrar respostas definitivas. Estamos falando de algo mais simples, porém mais profundo. Abrir os olhos para o que já está aqui. Ver sem filtros. Perceber sem o véu das crenças, dos hábitos, do condicionamento mental. Despertar espiritual, na prática, pode soar como uma ideia religiosa ou esotérica, mas vamos tirar o misticismo da sala por um momento. Vamos falar de lucidez, de atenção, de percepção sem interferência. Vamos falar do que acontece quando você começa a observar a sua própria mente e não gosta do que vê, e mesmo assim continua olhando. O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas profundamente previsível. Cerca de 95% das decisões que você toma ao longo do dia são feitas sem consciência. Você escolhe o que comer, o que vestir, o que dizer, como reagir, tudo com base em padrões mentais que foram instalados em você. Desde a infância, esses padrões criam a ilusão de um eu que está no controle, mas o que chamamos de eu é muitas vezes um conjunto de reflexos automáticos, pensamentos, memórias, julgamentos, emoções. O verdadeiro despertar começa quando você vê esse funcionamento. E essa visão é desconcertante. Você descobre que não é o autor dos seus pensamentos. Eles apenas surgem. A neurociência confirma. Antes de você decidir conscientemente levantar o braço, seu cérebro já começou a movimentar os músculos. O livre-arbítrio, segundo alguns estudos, pode ser apenas uma história que contamos para justificar decisões que o cérebro já tomou. O despertar começa quando essa história deixa de nos convencer. Pesquisas de neuroimagem revelam que a mente funciona como um sistema de previsibilidade. Seu cérebro não vive o agora. Ele projeta o futuro com base em dados do passado. Ele preenche lacunas, cria expectativas, inventa narrativas. Ele faz isso para te proteger, para otimizar energia, para evitar ameaças, mas esse processo nos desconecta da realidade direta. Você está aqui, mas sua mente está lá, resolvendo o que já passou, ou se preocupando com o que nem aconteceu. A vida se torna um fluxo contínuo de interpretações automáticas. O despertar é o colapso dessa ilusão. É o momento em que você percebe que nunca esteve de fato presente. E a partir daí, pela primeira vez, você observa não com os olhos do julgamento, mas com a crueza do olhar, um olhar que não tenta moldar a experiência, menos apenas estar com ela. Imagine que sua mente é um experimento. Você está sentado, em silêncio, e apenas observa. Pensamentos surgem, críticas, lembranças, planos, imagens. Em vez de se identificar com eles, você os observa passar menos como nuvens no céu. Nesse instante, algo novo emerge, o observador. Não o pensador, não o julgador, apenas a consciência que vê. Essa capacidade de perceber a própria atividade mental sem se fundir a ela é, talvez, a manifestação mais prática do chamado despertar espiritual. E não há nada de mágico nisso. É uma função natural da mente humana. A psicologia cognitiva chama isso de metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Na prática, é como sair de um sonho sem perceber que estava sonhando. E então, você acorda. Talvez você se pergunte, e se tudo isso for apenas mais uma ideia? E essa pergunta é válida. O verdadeiro despertar não se apega a respostas. Ele vive de perguntas. Um cético espiritual é alguém que investiga a experiência direta sem recorrer a dogmas, que medita não para ascender, mas para ver com mais clareza, que respira, caminha, come, conversa menos, tudo com atenção plena e sem pressa por conclusões.
Essa forma de espiritualidade não depende de crença em alma, em reencarnação ou em planos invisíveis. Ela se ancora na experiência vivida, o agora, o corpo, a mente e a percepção. Ela começa no chão e talvez termine no silêncio. Despertar, no começo, não é libertador, é perturbador, porque quando você se torna consciente, você percebe o barulho interno. A ansiedade crônica, a raiva oculta, a busca constante por validação, o medo de não ter propósito, a dependência do futuro para justificar o presente. Você percebe que estava adormecido e que viver acordado dói, mas depois de um tempo, esse ruído não te domina mais. Você o vê e ele se desfaz. Aos poucos, o espaço entre você e seus impulsos se alarga. Você ganha liberdade não por controlar mais, mas por reagir menos. O despertar espiritual não é um objetivo, não é um estado final. É uma forma de olhar para si mesmo e para o mundo com honestidade radical, sem ilusões, sem garantias, sem necessidade de respostas absolutas. É um processo contínuo. É levantar de manhã e lembrar: a mente vai tentar me dominar de novo hoje. E mesmo assim, sorrir, respirar, estar aqui. Não há um fim glorioso. Há apenas este momento. E talvez isso seja mais do que suficiente. Se esse conteúdo tocou algo em você, curta, comente e compartilhe. E lembre-se de se inscrever no canal, a consciência e o agora, para continuar essa jornada de questionamento e despertar.